Bom dia, gente, tudo bom? Hoje eu queria falar algumas coisas, né? Claro, sobre investimento, né? Mas eu vi esse vídeo do Bruno Wong e eu achei bem legal, tá? Ele falando sobre a trajetória dele, né? Então vou colocar alguns pedaços do vídeo dele, tá? E a gente vai comentando, tá? Por que não começar agora em 2025? Quem sabe no primeiro salário? Faça isso, você não vai se arrepender. Eu, com 40 anos de idade, eu comecei meu projeto para de renda. 40 anos de idade, naquela época eu achava que já estava bastante velho, que tinha que correr com isso. Em 6 anos eu construí um bom patrimônio que permitiu eu viver de renda. Com todo o meu patrimônio eu poderia gerar renda passiva e pagar minhas contas de supermercado, internet, telefone e tudo mais com o patrimônio que construí em 6 anos. Talvez para você demore um pouco mais, para você talvez seja até um pouco mais rápido, vai depender de quanto você investe todo mês. Mas o fato de que aos 40 anos eu achava que era tarde para mim. E hoje eu tenho plena convicção de que se eu tivesse 50, 60 ou 70 anos de idade, eu poderia começar e garantir uma aposentadoria mais tranquila. E eu aprendi isso na experiência, na prática. Então eu espero ter convencido você nesse vídeo de que é possível você fazer isso. Eu estou torcendo para que você tenha acreditado nisso e coloque em prática nesse ano de 2025. A mensagem mais importante é: não espere mais, não deixe para o ano que vem, comece esse ano. O mais importante é começar logo. Comece hoje, busque conhecimento, coloque em prática. O tempo é o seu aliado. Os próximos anos serão os anos que você vai construir patrimônio para gerar renda passiva para você. Então o tempo, os próximos anos serão seus aliados para construir essa renda. E como o tempo é seu aliado, comece o quanto antes. Agora, Ok, achei bem legal toda essa reflexão que ele fez e o testemunho dele de que com 40 anos ele começou, né? E ele conseguiu, né, em 6 anos, construir a independência financeira dele. É claro que isso é uma realidade que não é para todos, né? De alcançar tão rápido essa independência financeira, mas dá uma esperança, né? Dá um estímulo a mais, né? De que não é muito tarde para você começar, tá? Ainda tem muito tempo, ainda tem muita coisa para você viver na vida, tá? Beleza. Isso aqui é uma outra parte do vídeo que eu achei bem legal, tá? É poupar mais. Então, encontre oportunidades, evite desperdícios e poupe o quanto mais você puder poupar. Invista também em conhecimento. É muito comum nessa etapa surgir dúvidas, insegurança. Então, ao momento que você lê livros, você assiste conteúdos como esse aqui, portanto, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever e marque o sininho para você não perder nenhum vídeo. Aqui eu falo sobre fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras, ações de empresas americanas, falo sobre como é fácil investir. Então, bom, se você tem interesse nesse tema, se esse assunto te interessou, se inscreva no canal para você não perder mais. Eu vou deixar até o link do canal dele na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, se inscreve. É uma das coisas que eu percebi com o tempo, sabe? Para você investir, você vai ter que gastar tempo, você vai ter que investir tempo nisso. Tem várias pessoas que eu estimulei a investir, começaram e depois não continuaram porque simplesmente não queriam, né, investir esse tempo, né, para estudar, para verificar, para entender. Porque das duas, uma, ou você vai ter que estudar, né, para você entender o que você está fazendo, investir corretamente, criar uma carteira de investimento que faça sentido para você, criar uma estratégia, talvez uma tese de investimento. E a outra coisa que você pode fazer é você pagar para alguém fazer isso. Existem algumas maneiras que você pode fazer isso de maneira simples e algumas um pouco mais complexas, né? Mais complexa seria você ter um investidor de investimento, um assessor de investimento, que vai te auxiliar, que vai ajudar você a comprar e selecionar os ativos. Só que geralmente aí você vai ter um poder aquisitivo maior, tá? Uma outra forma é você pagar alguma casa de análise para você ter acesso aos relatórios ou carteiras recomendadas, tá? Mas mesmo dessa forma, você vai ter que investir um pouco de tempo para você estudar, para você verificar, tá? Se aquilo faz sentido para sua carteira ou não, tá? Então, por exemplo, no meu caso, como eu consumo muito o YouTube, então eu vejo muito vídeo relacionado a investimento. E o que eu estou trazendo aqui no meu canal é alguns vídeos que se destacam, que eu acho interessante compartilhar para
trazer alguma reflexão ou algum crescimento pessoal, tá? Então, se você for investir, é bom você ter em mente, né, que no longo prazo você vai ter que investir tempo nisso, provavelmente, tá? Ou pagar alguém, né? Mas vamos seguindo. mais conteúdos como esse aqui. Mas é importante que você consuma conteúdos desse tipo, né, sobre investimentos. Você vai entender que é fácil, é muito mais fácil do que você imagina. Na verdade, o único sacrifício, esforço que você vai precisar fazer é de ter disciplina para começar e não parar esse projeto. E é claro que se você realmente começar a entender a importância desse projeto, você não vai parar, com certeza não vai parar. Você vai ver rendimento caindo na sua conta, acumulação de patrimônio, você com certeza não vai parar. Mas é importante você começar a ter essa mente disciplinada de longo prazo. Não é uma coisa que vai acontecer no mês que vem, nem no ano que vem. Mas em poucos anos você pode gerar renda passiva para você, um bom complemento para a sua aposentadoria. E falando em longo prazo, é importante você ter essa mentalidade e construir uma carteira de investimentos com bastante diversificação, pensando no longo prazo. Inclusive, você pode começar com investimentos mais seguros e depois diversificando. Então, por exemplo, se esse mundo é totalmente novo para você, comece com renda fixa. A renda fixa no Brasil está entregando uma boa rentabilidade. Depois, você vai olhar para fundos imobiliários, que é a porta de entrada para renda variável. Fundos imobiliários geram renda passiva, como eu falei para você, é investir em imóveis que entregam para você rendimento todo mês. É um pouquinho mais volátil, tem variação, mas é mais lucrativo, mais interessante, tem um fator de multiplicação maior do que a renda fixa. Aos pouquinhos você vai ingressando em fundos imobiliários. Depois, avança para empresas brasileiras que pagam dividendos. Note, você começou com renda fixa, está avançando na renda variável de forma bastante escalonada, devagarzinho. Então, não se preocupe, vá no seu tempo. Você ainda tem tempo suficiente para construir renda passiva para você. Depois você vai incrementando a tua carteira com ativos dolarizados, renda fixa americana, empresas americanas na tua carteira. Tudo isso eu ensino aqui no canal. Então não há dificuldade para você investir nesses produtos financeiros. Faça de uma forma modular, um pouquinho a pouquinho, um pouquinho em cada. E pense no longo prazo. Para investir em renda fixa hoje no Brasil não há segredo nenhum. É muito comum quando você abre conta hoje no banco digital ele oferecer na conta corrente algum rendimento de renda 100% do CDI. Então busque alternativas como essa para investir em renda fixa. Alguma coisa como um CDB 100% do CDI, 110% do CDI. No teu banco deve oferecer isso, mas é importante e até interessante que você abra conta em uma corretora. Aqui no canal também tem vídeo sobre como fazer isso. Bom, investir em renda fixa em um produto melhor do que a poupança, não há segredo. Agora, caso você queira já investir em renda variável, comprar fundos imobiliários, dessa experiência de investir em fundos imobiliários, vou mostrar para você uma lista aqui de fundos imobiliários que você poderia comprar. Não é uma recomendação de compra, é só um exemplo para mostrar. Ok. Uma das coisas que eu achei legal é que ele faz uma gradação, né, entre começar às vezes com renda fixa, mais seguro, menos complexo, principalmente Tesouro Selic, talvez um pré-fixado ali, é um pouquinho menos complexo, né? E aí depois você começa a colocar o pé na renda variável, né? Começa pelos fundos de investimento imobiliário, que muita gente fala que é a porta de entrada, né, para a renda variável, para as ações. Depois você ir para ações, depois você dolarizar uma parte ou investir em cripto. Claro que não é exatamente nessa ordem que você vai ter que fazer tudo, tá? Mas eu achei bem legal essa ideia que ele traz de você ir aumentando, de você ir incrementando a sua carteira de investimento. Eu achei bem legal essa ideia que ele traz, né? E assim, faz sentido quando você pensa na didática, né? De você adquirir o conhecimento em algum ativo, eu acho que faz bastante sentido isso, né? Vamos seguindo, tá? Para você de que é possível você investir com muito pouco dinheiro em bons fundos imobiliários. Dá uma olhada nessa lista aqui. Esses aqui são os códigos negociados do fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Para você comprar um fundo imobiliário, você precisa digitar o código. Você comprando aqui um fundo imobiliário desse, por exemplo, é um fundo de fundos, investe em outros fundos imobiliários, portanto já tem uma classificação natural. Uma cota desse fundo imobiliário custa R$6,59. Olha, tem um outro fundo imobiliário que eu listei. Ó, 8 fundos imobiliários. Nenhum deles custa mais do que R$10. Para você ter uma ideia, você, para comprar uma cota de cada fundo imobiliário desse aqui, portanto já 8 fundos imobiliários, eu comecei com 4, você gastaria R$66 por mês para comprar uma cota de cada um desses fundos imobiliários. Ó, R$66 por mês é como R$3 por dia. É um lanche que você economizou. Quem sabe na hora do almoço lá, colocou menos comida lá no self-service, você já economizou R$3. Então você vai comer menos, quem sabe até emagrecer e ainda poupar R$3 por dia. Bom, certamente você vai conseguir encontrar várias oportunidades para poder economizar R$3 por dia, desde gastos com... Ok. Ele faz essa brincadeira ali com a comida, mas ele tenta destacar, né, como é acessível, tá? Mas sinceramente, eu não gosto muito dos que ele destacou aqui, tá? Então, eu até coloquei alguns também que são base 10, mas que eu acho que uma qualidade um pouquinho maior. Não é recomendação, mas é uma sugestão de estudo, tá? Alguns desses eu tenho até em carteira, tá? Mas não é com recomendação. Como eu sempre falo, não tenho competência técnica para fazer uma indicação de compra ou de venda. Mas para estudo, eu acho que vale a pena. Quineia Acreditas, né?
O CACRE11, ele é um fundo base 10 que ele é de um CRI pulverizado, né? Então ele tem vários devedores lá, né? Ele é de uma cota sênior, ele é um pouquinho mais complexo para estudar e para você entender, mas eu acho muito mais seguro. Existem vídeos também que vai te explicar um pouquinho o funcionamento dele. O próprio relatório gerencial ele tenta explicar muito bem o funcionamento dele, tá? Acho que o mais difícil às vezes é você entender um pouquinho de cota sênior, cota júnior, subordinada, mas isso com o tempo você consegue pegar, tá? O PTC é um dos fundos mais antigos da bolsa de papel, né, fundo de investimento imobiliário. Eu acho ele um fundo de muita qualidade, com desconto ainda elevado, por mais que ele tenha dado uma subida, se eu não me engano, no final do ano passado, né, agora no final de dezembro. Mesmo assim, eu acho que no preço atual aqui que eu coloquei, né, que eu estou gravando o vídeo, eu acho assim interessante no mínimo, tá? Lembra, não é recomendação de compra e venda. CCM eu não tenho o que falar, ele é da Canuma, ele é um multi-estratégia, então ele consegue diversificar bem e custa 8,52, para mim é muito, muito descontado. E o SAD é um fundo que até tem uma parte indexada ao CDI, não vou lembrar a porcentagem agora, mas tem um pedaço, então ele pode se beneficiar com a subida, embora o patrimonial, dependendo do spread, talvez o patrimonial caia um pouquinho, mas o rendimento dele, se os devedores continuarem inadimplentes, continuarem pagando, vale muito a pena. E o Kisu, que é um bem simples, é um fundo da Killiman, que ele segue o Suno 30, que é um índice da Suno, criado com alguns dos maiores patrimônios, né? Existe uma certa liberdade que ele tem, né? E a tese principal é acompanhar esse fundo, mas ele tem uma certa liberdade de fazer alguns movimentos diferentes, até porque o objetivo dele é superar esse Suno 30, né? Então é bem legal, tá? E assim, se você for comprar um de cada, seria uma carteira mais ou menos diversificada de R$ 40. Eu falo mais ou menos porque tá faltando um fundo de tijolo aqui, né? Tem papel, multi-estratégia e FOF. Mas eu colocaria talvez algum de tijolo aqui. Mas tá bom. É só como numa indicação de compra, de venda, só para você ter uma ideia, né? E eu achei que vale muito a pena. Uma outra coisa que eu acho legal é que às vezes você está com dúvida de como comprar, né? Então tem o André Bassi, sempre que ele faz alguma entrevista, ele participa de alguma entrevista, eu sempre tento assistir porque ele tem bastante conhecimento, experiência, tá? Então é bem legal ouvir ele. E ele fez esse canal Investir Simples com o André Bassi, tá? Se você for em vídeos, você vai lá no comecinho, até ordenou, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Você consegue ir clicando e tal. Por exemplo, esse do Home Broker, ele mostra aqui como que é que você compra, o passo a passo. Você entra na corretora, localiza o ativo. É bem legal, bem simples. A única coisa que eu falo é nele eu indico você colocar na velocidade 2, porque ele fala bem tranquilo, tá? Mas isso é gosto pessoal, tá? Então a gente fica aqui. Espero que tenha acrescentado alguma coisa aí para você, que você tenha obtido alguma informação legal, relevante e entusiasmada pelo menos começar. A minha indicação é comece. Se você vê que não faz sentido para você, que não é do teu perfil, não tem problema. Você vende o que você comprou, renda fixa ou outra coisa, e depois você começa, você parte para outra, tá? Bom, é isso. Um ótimo dia. Tchau. Bom dia, gente. Tudo bem? Aí.
Bom dia, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre algumas coisas, né? Principalmente em. Deixa eu começar de novo. A trajetória dele, né? E, e também sobre o início, né? Um estímulo. Começo do ano é sempre um momento para a gente repensar a trajetória, ver o que a gente poderia fazer de diferente. E eu acho que é difícil você achar um momento melhor para você começar a investir. Teve muita gente que eu.